Aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Agora vamos ver isso aqui, né? Isso aqui era a casinha, é a casinha que meu pai nasceu, meus tios nasceram, os irmãos dos meus pais e irmãs, onde eu e meus primos, a gente passou boa parte da infância. Aqui é onde meus avós moravam, quando casaram vieram morar aqui, muito tempo atrás, né? Acho que eles casaram há uns 70 anos atrás, mais ou menos. Essa casa, ela já tinha sido construída pelo meu avô antes de casar, né? Acredito que essa casa deve ter mais de 80 anos, tranquilo. Hoje está bem acabadinha, porque faz tempo que não mora ninguém. Mas nós temos boas lembranças aqui, os meus primos, meus tios, né? Meus tios nasceram e se criaram aqui. Eu e meus primos, meu irmão também. Minha irmã pouco, mas eu e meus primos, a gente passou muita coisa interessante nesse lugar aqui. E todo mundo com certeza lembra dessa, assim, todo mundo que eu digo é o pessoal da minha família, né? Dessa cajazeira aqui, essa carnalbeira, que é tradicional aqui na frente da casa. E essa árvore aqui também, tem algumas histórias aqui dos meus tios, do meu pai, meus tios, em relação a essa árvore aqui, interessante. Aqui é uma estradinha, ó. Casa onde meu pai mora agora é ali pra frente disso aqui, porque agora tem muito mato, não dá pra ver. Mas é isso aí. Muito interessante. Relembrar as nossas raízes, tem alguns primos meus que moram no Mato Grosso, que nunca vieram aqui. Tá aqui. Suas origens estão aqui, ó. Tem os filhos do tio Stefânio, os filhos do tio Stênio, que moram lá no Mato Grosso, que não vieram aqui ainda. Tá aqui, ó. Isso aqui é a origem de vocês. Foi aqui que nasceu o pai de vocês, passou boa parte da infância, certo? E quem quiser conhecer da família aí tem que vir logo pra que a casinha tá pra cair. Beleza? Aí, ó. Depois eu vou. Tem uma foto que foi tirada mais ou menos nessa posição aqui, que tem minha avó. Vou postar essa foto depois. Ela vindo bem dali assim. Tem ela bem aqui assim. Tem algumas fotos também dos meus primos, dos meus tios, que estão aqui dentro desse alpendre. É muito legal. E é isso aí, pessoal. Eu queria fazer uma reflexão mais uma vez, né? Mais uma reflexão. Tô muito cheio de reflexão aqui. Ao fundo aqui é a casinha onde meu pai nasceu, meus tios nasceram, onde meus avós, quando casaram, meus avós paternos, quando casaram, vieram morar. Tô aqui no meio do sertão, no meio da natureza. Ó, a gente só escuta a natureza, ó. Se eu me calar, né? Então, pessoal, o que eu queria falar é que eu tô meio preocupado em relação a como é que nós vamos ficar quando essa pandemia aí do coronavírus passar. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu sofro de transtorno de ansiedade. Claro que hoje em dia, já está com algum tempo, né? Mas hoje em dia eu já fiz tratamento. Hoje em dia, quer dizer, de um tempo pra cá, né? Eu já fiz tratamento há um tempo atrás, tomei remédio. E tô bem, não sinto mais nada. Faz tempo que eu não tenho crises. Mas eu sei que tem muita gente que passa por esse problema. E é uma coisa assim bem comum. Às vezes eu estou conversando num grupo de pessoas e relato isso. Tem muita gente que se identifica, talvez não saiba que é isso, mas percebe passa a perceber que é isso, né? Então o que acontece? Nós estamos sendo bombardeados de notícias, tanto são notícias ruins, como são notícias confusas. Por exemplo, os dados que a gente recebe aí da prefeitura de Itapoca sobre o coronavírus, né? É muito confuso. Eu não estou aqui criticando quem faz ou quem posta. Estou dizendo que eu particularmente não entendo. Não é problema, com certeza tem alguma explicação. Mas o que eu estou querendo dizer? O foco não é esse. O foco que eu estou querendo explicar é que aquelas pessoas que veem esses dados ficam confusas e fica mais nervoso ainda.
né? Isso é o reflexo do que a gente tem passado. São muitas informações ruins e muita informação confusa. E a gente fica sem entender o que vai acontecer. E para quem sofre de ansiedade, para quem tem transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, é horrível isso aí. Porque a gente fica numa luta constante, né? Esses dias, uns dias atrás, eu falei nesse instante que eu nunca mais tinha tido crise, mas na verdade eu tive uma crise há poucos dias. Eu me acordei na madrugada e eu olhei para o meu filho e eu comecei a me desesperar. De que forma? Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu morrer... É assim, ó, quem tem síndrome do pânico, quem tem transtorno de ansiedade vai se identificar com isso. Eu fiquei, de repente, e se eu morrer? Né? Quem é que vai cuidar do meu filho? Tem a mãe dele, né? Tem a minha mulher, tem a mãe dele. Minha mulher, a mãe dele é a mesma pessoa, viu, pessoal? Tem os avós, tem tias, tem muita gente apaixonada pelo João Davi. Só que eu fiquei pensando, peraí, quem tem que cuidar do meu filho sou eu. E aí, se eu morrer, como é que vai ficar? Nisso eu comecei a ter uma falta de ar. Aí, meu amigo, o que a gente sabe do coronavírus é que quem tem falta de ar é um dos sintomas, né? Pronto, na minha cabeça eu tava com coronavírus. E aí eu me desesperei, comecei a ter uma crise muito forte. Só que hoje, eu com o tratamento que eu fazia, eu aprendi a algumas técnicas que você tem como fazer na hora que está tendo uma crise. Primeiro você tem que identificar que é uma crise. Na maioria das vezes quem tem síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade, acontece essas coisas. É uma crise, né? Só que a gente não consegue. A gente pode até chegar ao ponto de saber que é uma crise, mas a gente não consegue conviver com aquilo ali. Parece que realmente a gente vai morrer, né? Então, naquele momento eu fiquei meio que desesperado e tendo a certeza que eu estava com coronavírus naquele momento e que eu iria morrer. O pneu do meu carro tá vazio. Foi o que eu fiz, eu tenho um motorzinho lá em casa, comecei a botar o carro para pegar. Eu queria ir para o hospital. Só que a minha mulher veio conversar comigo e tal, aí ela colocou lá dentro da minha cabeça, olha, tu tá tendo uma crise, né não? Aí eu me acalmei, aí fiz algumas técnicas que a gente aprende quando faz análise com psicólogo, né? Pra quem tem essas coisas. Comecei a me acalmar. Mas também eu vim começar a pensar nas informações corretas sobre o coronavírus. E o sintoma de falta de ar não é a primeira coisa que vai aparecer. Então eu não tinha nenhum sintoma, não tive febre, não tive aquelas coisas parecidas com gripe, né? Não tive nada. A primeira coisa logo vai ser a falta de ar. Eu tenho quase certeza que isso é quase impossível de acontecer. A falta de ar já é uma coisa mais avançada, né? Então peraí, tá errado isso aqui, eu só tô tendo uma crise de pânico. E realmente era só isso, me acalmei, passou e realmente não era nada, né? Mas eu sei que tem muita gente passando por isso ou algo parecido. Isso é muito preocupante. Quem tem já esse problema de pânico, de ansiedade, tá passando por isso, com certeza. E quem não tem, provavelmente vai ficar com essas sequelas depois que essa desgraça desse vírus passar. Então, o que eu queria falar para vocês é que tem como a gente ficar bem, tem como a gente que passa por isso ficar bem. Olha, é muito simples não pegar o coronavírus. Tem as informações corretas aí. Basta você não chegar perto de ninguém, ou pelo menos ficar uns 2 metros de distância. Não saia de casa, né? Se precisar sair, se mantenha distante das outras pessoas onde você vai. Chega em casa, toma um banho, lava as mãos. Se não tiver álcool em gel, melhor ainda, lava a mão com água e sabão, que funciona também. Esse vírus, apesar dele ser muito poderoso, ele é bem fraquinho. Se você passar ali um álcool em gel bem passado nas mãos, se lavar as mãos bem, se tomar um banho bem banhado, se tiver em você, ele vai se embora. Então não se preocupe, você não vai pegar o coronavírus, certo? Você não vai pegar o coronavírus, desde que você se cuide. Então não precisa a gente se aperrear, a gente ficar nervoso por causa dessa coisa aí. E lembre-se, você já passou por algumas situações de crise de pânico, crise de ansiedade. Eu estou falando isso aqui para quem tem esse problema, né? Então se você estiver nervoso, pensando que você está doente de coronavírus, lembre-se, se for as mesmas sensações que você tinha antes, não é coronavírus, tem nada a ver com coronavírus, é só uma crise de ansiedade, é só uma crise de pânico que você está tendo. Então, use algumas técnicas que você aprendeu, por exemplo, tem a técnica de você colocar as duas mãos, não tem como que eu estou segurando no celular, colocar as duas mãos assim, em formato assim de uma concha, aqui cobrindo a boca e o nariz,
e respirar com a mão aqui, né? E as duas mãos aqui assim, vocês entenderam, né? Ficar contando de 10, voltando 10 até 1, voltando. Logo você vai passar esse nervosismo aí, certo? Então, ó, busque informações corretas sobre como se prevenir dessa doença, como não pegar essa doença, tá bom? Porque senão você vai acabar ficando doente, sem ter nada a ver com o coronavírus. Depois que ele passar, você vai ter essas sequelas de ansiedade, pânico, e isso é muito ruim. Eu estou falando com experiência própria. É horrível ter isso. Mas a gente não precisa ter isso, entendeu? Tem como não ter. Tem como não ter. E quem já tem como ficar bem. Tem como ficar bem. Não precisa pensar que é o fim, não precisa pensar que você não vai ficar louco. Lembre-se disso, lembre-se das minhas palavras agora. Quando você tiver uma crise de pânico, você vai lembrar dessas palavras aqui, ó. Você não vai ficar louco. Seu coração não vai explodir. Você não vai morrer. É apenas uma crise de pânico. Isso aí é química acontecendo na sua cabecinha, certo? Tem como você se tratar disso e ficar bem. Eu estou bem, pessoal. Eu tinha crises, eu pensava que eu nunca mais ia produzir nada. E eu sou uma pessoa que gosta muito de produzir as coisas. Eu crio galinha, como quem me conhece sabe. Eu venho aqui pro sertão 2 vezes por semana para olhar minhas galinhas. Tem algumas galinhas aqui numa criação. Eu sou professor, e todo mundo sabe o quanto eu sou apaixonado pelos meus alunos, o quanto eu sou apaixonado por isso, o quanto eu sou apaixonado por fazer a coisa dar certo. Aí imagine uma pessoa como eu, me vendo numa situação que eu seria improdutivo agora. Eu teria que depender da minha mãe ou da minha mulher para sempre. Foi horrível. Só que fui me tratar, procurei um profissional, certo? Um médico profissional, uma psiquiatra. Ela me receitou um remédio, me ensinou algumas técnicas, fiz análise com psicólogo e estou super bem. Eu estou super bem, eu tenho uma vida maravilhosa. Minha vida é maravilhosa. Tenho uma família que me ama, eu amo minha família, eu amo meus alunos são tudo doidos por mim, certo? Então é isso, você também não precisa se desesperar com esse negócio dessa doença aí. Não estou falando mais do coronavírus, agora é de crises de ansiedade, tá bom? Fique em paz e lembre-se, você não vai enlouquecer, você não vai morrer e o seu coração não vai explodir, tá bom? Deus abençoe todo mundo e ó, vamos viver a natureza. Aqui a gente é bombardeado, ó. Esse tempinho que eu passei aqui, ó, só energia positiva que tá vindo dessa árvore aqui, só energia positiva. Viva mais a natureza, viva mais a natureza. Se afaste de coisa ruim, se afaste de coisa ruim. Busca as energias boas que a natureza lhe dá, tá bom? Deus abençoe todo mundo, tchau.